pessoal, está começando o terceiro episódio do Recapitulando, o podcast do Capítulo Z. Se vocês ainda não nos conhecem, eu sou a Lari Vidal e ao meu lado está a Ana Marquezine. Oiê. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar sobre lives de leitura e temos duas pessoas maravilhosas aqui com a gente. Estão aqui com a gente hoje Maria Clara e Gai Ledo. Elas são duas influenciadoras digitais do meio literário, mas elas também falam sobre filmes, sobre música, cultura, tudo que tem de bom nesse mundo. Juntas, elas somam mais de 95 mil seguidores no TikTok, mas elas também trabalham no Instagram, no YouTube, na Twitch, que é o que a gente vai focar hoje. Então, é um prazer ter vocês aqui hoje no Recapitulando. Obrigada! Muito obrigada pelo convite. Também é um prazer dizer que esse podcast é gravado no estúdio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, ou só USCS, como nós chamamos por aqui, e não se faz podcast sozinho, gente. No backstage tá o Andrews, a Jaque, a Bia, a Ju e o Robson. Então vamos lá, vamos às apresentações. Bom, gente, primeiro a gente queria dizer que vocês têm duas fãs aqui. A gente gosta muito do conteúdo de vocês. E pra quem não conhece vocês, a gente queria que vocês se apresentassem. Então, começando com a Maria, a gente sabe que suas redes têm muita autenticidade, muito, muito afeto. Eu já me senti até sua amiga, assim, antes mesmo de te conhecer aqui pessoalmente. Então, fala pra gente, como que surgiu essa sua paixão por literatura? Como que começou a acontecer tudo isso? Eu só queria falar uma coisa antes. Eu tô vestido em Fleabag, que tipo, olha pra mim assim. Ai, vai ser bem legal. É muito isso. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 21 anos, eu sou do interior e comecei a criar conteúdo em 2021 e comecei falando só sobre livros mesmo. Era tipo o que eu sabia fazer. Eu tinha muito medo, assim, de falar sobre qualquer outra coisa, mas aí com o tempo foi passando, as lives me ajudaram muito a me descobrir, assim, na criação de conteúdo, a me sentir confortável. E aí, aos poucos, eu comecei a querer falar sobre tudo. E aí é onde eu tô hoje. Tipo, eu gosto de falar sobre literalmente qualquer coisa que vem assim na minha cabeça, mas os livros ainda são a maior parte, a mais importante, eu diria. Muito bom. A gente adorou te acompanhar. E não só os livros, os looks também. Ai, Muito. Muito estilosa. Ai, obrigada. Gai, agora é sua vez. Queria dizer também que é uma delícia acompanhar as suas redes, porque você é muito simpática Ai, muito obrigada. e muito inteligente, então Ai, que sua sabedoria em cinema, não é só os livros também, eu achei muito legal Aí pegar as suas críticas, nossa, eu adorei, fico muito tímida quando me falam isso. mas muito divertido. E se apresenta também, conta pra gente como que tudo começou, como que você teve coragem de começar a falar nas redes, como que foi esse processo? Então, oi gente, eu sou a Gai, eu tenho 23 anos. Eu comecei muito pequena. Na minha cidade, ninguém lia livros comigo. Então, eu tenho vídeos arquivados no meu YouTube, eu com 13 anos de idade, a câmera cortando só isso daqui, não tinha enquadramento nenhum, não tinha corte, não tinha nada. E só que aí eu continuei porque era algo que eu gostava, mas só recentemente eu realmente comecei a criar conteúdo, porque antes eu fazia aqui e ali, principalmente quando eu entrei na faculdade, eu fiquei bem ausente das redes. Mas as lives começaram a me fazer reconectar mais com esse lado de criadora de conteúdo. Eu comecei a ler por causa de um desafio da minha tia, que ela me desafiou a ler as Crônicas de Nárnia inteiro, porque eu queria muito pintar o livro, que ele é cheio de figurinhas. Ela falou: se você ler, eu deixo você pintar. E aí eu nunca mais parei de ler. Então, igual a Mai, eu gosto muito de falar de várias coisas nas minhas redes, principalmente cinema e livros são as coisas que eu mais falo, mas eu acho que livro ainda é uma coisa que eu consumo muito e gosto muito de criar conteúdo. Ainda estou me aventurando em cinema, porque apesar de vocês falarem que eu sou muito inteligente, eu acho que por ser a minha formação, eu fico meio. Se eu falar alguma coisa, vai descredibilizar todos os anos de estudo que eu tive. Mas tá sendo bem legal criar conteúdo atualmente, eu tô gostando bastante. Ai, que legal. E seus conteúdos de cinema são muito legais também. Não Sim. Ai, é o muito foco aqui, obrigada. mas Não, eu adorei. Muito obrigada, eu não fico pare de feliz. fazer, não tenha vergonha. Sim, Faça continue. mais. E agora, começando a falar do que a gente veio aqui para falar. A gente sabe que essas lives, né, literárias ganharam muita força na pandemia. Elas criaram, assim, uma verdadeira comunidade literária. E eu mesma participava de muitas lives, justamente para tentar me conectar com alguém ali naquele momento de isolamento, né? Eu acho que uma coisa que todos os leitores fizeram na pandemia foi ler muito, porque a gente tinha tempo para isso. Mas também era meio angustiante ficar ali aquele tempo inteiro sozinho, né? Aí eu acho que as lives, pra mim, foram meio que um lugar que eu conseguia continuar lendo, mas eu também conseguia me conectar com as pessoas. Eu fazia disso
uma experiência coletiva. Eu acho que isso é o mais legal das lives. E aí eu queria saber de vocês como que é essa experiência. Vocês sentem que as lives realmente aproximam, assim, vocês do público? Como que isso acontece? Pode falar. Eu sempre falo pro meu chat que eu acho que eu tenho uma conexão com eles que é diferente de qualquer outro público meu. Sim. Porque eles estavam comigo de segunda a sexta, tipo, pelo menos 4 horas por dia. E aí eu acho que isso faz você conhecer a pessoa, né? Você faz ter uma conexão ali mesmo. Então, apesar de gostar de criar conteúdo para várias redes sociais, eu sinto que o pessoal das minhas lives, tipo assim, eles sabem. Tipo, eles sabem quem eu sou principalmente, sabe? Uhum. Enfim, eles viram cada momento, assim, eu comecei a fazer live com 17 anos. Então eles viram, tipo, muito da minha vida já e que eu pude compartilhar e que eu me sentia confortável também, porque é isso. Eu acho que você tendo uma troca todo dia com alguém, você começa Uhum. a memorizar quem tá lá. Enfim, é muito bom. Eu gosto muito da sensação que dá mesmo. Isso de você não se sentir sozinha foi uma das coisas que mais me atraía. Eu comecei a fazer live porque eu assistia a live dos outros também, e aí eu falava, gostei. Por que Então, não, tipo, né? Sim. e aí me deu a vontade. Eu também me sinto muito próxima do chat por causa disso, porque eles estão lá todos os dias. E porque, como a gente conversa muito, a gente vai soltando informações meio aleatórias, assim, da nossa vida, né? Uhum. Às vezes eles perguntam o que a gente tá fazendo, ou às vezes fica sem assunto e a gente tem que puxar assunto, a gente acaba contando da gente e eles contam deles. Então, por exemplo, sei lá, no meu Instagram tem uma pessoa que é sempre constante lá comentando os meus posts. Eu conheço aquela pessoa, mas no chat da Twitch, por exemplo, das lives, eu sei que aquela pessoa está trabalhando em tal coisa, porque ela sempre fala, fiz tal trabalho hoje, ou estudei tal coisa, estou lendo tal livro. Então, no chat, a gente sabe muito mais informações da vida das pessoas. Eu considero muitas pessoas ali viraram amigas e amigos meus, assim, também. Uhum. Então, acho que aproxima muito o público. Que uma rede mesmo, né? É Sim. um relacionamento. Tem um negócio também que eu sinto que é a galera que assiste as minhas lives está presente em todas as minhas outras redes sociais. Mas a galera das outras Sim. redes não necessariamente está presente na minha live. É que é muito aquilo, a pessoa começa a te conhecer e ela, se ela realmente gosta de você, ela vai querer ver mais, né? Sim. Então, Sim. ela vai fazer presença nas outras redes. Então, é muito nítido isso também. E a pessoa tem que gostar muito da gente, porque a gente tá ao vivo por 4, 6 horas por dia. Tipo assim, a pessoa está só nos ouvindo. Isso é uma coisa que eu acho meio bizarro das lives. É meio bizarro, assim. Aí você escolheu passar 6 horas do seu dia olhando para mim, falando baboseira. Porque às vezes eu me sinto falando sozinha, né? Eu tô num quarto Sim. sozinha, assim. Sim. Então tem muito isso. A pessoa realmente fica próxima da gente. E como que é essa preparação? Por exemplo, vocês entram numa live já com o roteiro pronto, ou vocês têm algum ritual que vocês fazem antes? Tem alguma preparação antes de entrar ao vivo? Você tem? Não. Imagina se você falasse que tinha. Não, às vezes, sabe o que eu faço? Como eu falo muitas coisas, às vezes eu anoto, tenho que falar isso. Eu anoto isso, assim. Nas minhas notas. Tipo assim, às vezes acontece algo na minha vida, eu falo, se pá, que eu tenho que falar isso no Sim, chat. eu falo exatamente Tipo, isso. eu penso, nossa, isso vai gerar uma conversa legal. Isso. É. Às vezes acontece, nossa, principalmente coisa ruim na vida. Já aconteceu com você Eu anoto e- durante o sprint? Tipo assim, eu tô lendo, aí eu penso, quando Sim, acabar, eu eu quero falar preciso sobre falar. isso. E aí, às vezes, eu esqueço, então eu tenho que Sim. anotar. Ontem, por exemplo, era pra eu reagir ao trailer de A Empregada na live. E eu não anotei e esqueci de reagir ao trailer, cara. Então, é que eu acho que no ao só vivo isso. é muito fácil você se perder. Sim. Porque você pensa, tem uma pessoa ali aleatória que vai falar o que ela pensou naquele momento, e aí aquilo que você já tinha pensado já foi pra trás. Sim. Porque você tá lendo, aí, tipo, sua cabeça pensou em outra coisa. E, tipo, o que acontece muito dessa falta de atenção é, tipo, você tá falando alguma coisa, você lê o chat só na cabeça, você começa a falar sobre o que aquela pessoa tá Sim, falando. eu faço muito então, isso. é impossível se manter E aí, com às um vezes, roteiro, eu acho. Às vezes eu fico, ai, gente, desculpa, eu nem terminei o que eu tava falando. E eu não lembro o que eu tava falando. Exato. Eu acho que a única preparação que eu faço antes é pegar minha água, meu fone, sabe? É meio que um ritual, assim, eu colocar minhas coisas, o livro que eu vou ler naquele dia. Sim. Meio assim, tem esse ritualzinho, assim. É. Mas de resto não tem tanta preparação. Mas isso que vocês falaram é muito interessante, que pode não dar pra seguir uma linha de raciocínio, porque os Sim. comentários vão subindo. Sim, aham. Não, e às vezes eu fico um pouco desesperada, não sei se você fica, porque eu li um comentário muito legal e ele subiu e eu tô no assunto e eu quero ler aquele comentário e eu fico, Não, meu ironicamente, já me aconteceu, tipo, eu tava lavando louça e eu lembrei de um comentário que eu li e não respondi. E eu fiquei assim, cara, ia ser muito legal se eu tivesse respondido, porque, tipo, dava um assunto. E aí eu lembro de, tipo, fazer uma live e falar, gente, tipo, umas 3 lives atrás vocês falaram isso, eu quero tocar nesse assunto. Porque é isso, sabe? Tipo, é muito difícil.
eu diria. Acho que é a principal diferença, né, para as outras redes sociais, porque ali você tá no ao vivo com a pessoa, você não é tipo, uma mensagem que eu preciso responder. Se eu não responder agora, já era. Sim, ela passa, ela some pra sempre. E às vezes eu fico assim, me sentindo culpada. Eu falo, eu tenho que responder todo mundo. Todo mundo. E não dá, É né? como se Muitas fosse uma vezes. DM super É, mas não dá. As coisas estão acontecendo e vai simultânea. passando. É Uhum. loucura. Eu tenho uma curiosidade, assim, tem alguma coisa que aconteceu em live que marcou, assim, vocês? Alguma coisa muito engraçada que vocês contam para as pessoas ou sei lá. Nossa, acho que é tanta coisa que é, Eu é também. difícil pensar De em pensar uma. em uma só. Ah, Nossa, muito engraçada. Teve uma vez que eu montei minha cadeira errada e caí em live. Foi péssimo, foi uma péssima experiência. Tem GIF até hoje na Twitch, deu caindo da cadeira, assim. Os memes. Mas de Então, resto. eu acho que esse tipo de coisa acontece com muita frequência, porque é Uhum. isso, você não tem como prever algumas coisas. Sim. Sim. Aí acontece, sabe? Tipo, é que eu tô tentando lembrar, mas assim, é porque teve uma época que eu tinha uma gata e ela, tipo assim, literalmente arrancou o fio da tomada e ela. E eu tava, tipo, num absurdozinho lá. Caraca. E aí todo mundo, tipo, só teve tela preta. E aí eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? E aí eu demorei, sabe, pra notar o que tinha acontecido. Mas, tipo, acho que é tanta coisa, tipo, acho que pelo menos uma vez por dia, né? Acontece uma coisa e Acontece alguma fala, coisa. caramba, não era pra ter Na, acontecido. na minha live, aí eu tenho uma gatinha agora, ela tem 6 meses. Ela sobe na cadeira e fica puxando meu cabelo. É, E ela fica amiga. comendo o meu cabelo. E eu tentando, tipo, ficar séria, assim, falando. E a galera no chat mandando o gif dela e rindo. E eu assim, gente, eu tenho que tirar ela e Se tudo. pá, que eu acho que, tipo, coisas assim, é que eu acompanho muito a cultura pop. Então, tipo, às vezes acontece alguma coisa da cultura pop, eu tô em live. E eu tenho, tipo, umas reações físicas, assim, Nossa, sabe? total, Tipo, muito. eu reajo com o meu corpo, eu fico Muito. assim. Eu lendo o livro, o tanto de print que tiram e falo o que que aconteceu nessa parte Ah, exata. E eu fico, sim. não sei. É. Ai, de chorar em live lendo o livro. O último livro que eu li, que eu chorei em live, A Atmosfera da Taylor Jenkins Reid. Gente, mas eu passei mal, assim, em live, sabe? No início das lives eu tinha vergonha de chorar. Ah, Às vezes eu também. saía. Hoje em dia eu tô lá ao vivo, assim, ó. Uma Meu coisa Deus. legal que eu lembrei, que assim, pelo menos pra minha comunidade foi muito legal, é que a gente, quando a Taylor Swift veio pro Brasil, eu já tinha comprado ingresso, mas eu não queria ver nada sobre a tour, então eu evitei tudo. Tipo, eu não via um vídeo. Porque eu falei, eu quero, tipo, ver ao vivo. Mas aí, no primeiro show dela, eu, tipo assim, tava em live, no momento em que ia começar a acontecer, e eu só ficava, tipo, ai, eu quero muito saber, eu quero muito saber. E aí falaram assim, vamos ver com a gente. E aí, tipo assim, sei lá, eu e 150 pessoas assistindo, tipo, a Taylor no Brasil. Foi muito Ai, que interessante pra legal. mim, sabe? Porque eu fiquei, tipo, nossa, eles não apenas se interessam por mim, mas, tipo assim, pelos gostos que eu também tenho. Tinha Sim. gente que nem Legal. gostava, mas, tipo assim, eu quero assistir, porque também é Porque uma é importante novidade. pra você e É, eles exato. têm esse Tipo, eu acho muito relacionamento, né? engraçado como, às vezes, tem um pessoal que é muito mais velho que eu, né? Então, eles estão lá realmente pra trabalhar. Sim. Aí eles mandam, tipo assim, ai, Maria, você viu que o Harry Styles, tipo, fez tal coisa? Eu vi, tipo, no jornal e lembrei de você. Eu fiquei, tipo, Nossa, me falam vi 3 muito horas da atrás. Sabrina Carpenter. A gente tá tendo um quadro agora na Twitch que a gente tá assistindo o primeiro e último episódio de uma série. De séries que eu nunca vi. Tipo, a última que a gente assistiu foi PLL. Então, assim, eu não sabia Você de nunca nada. assistiu Nunca, você PLL? acredita? Então foi muito engraçado pro chat ver as minhas reações. Porque eu só assisti o primeiro e o último, que são completamente desconectados, Sim! não fez sentido nenhum. Então eles riram muito e eles estão adorando. Eles estão engajando bastante nesse quadro. Tá sendo bem legal. Tá sendo um evento, assim. Tipo, Eu adorei. sextas-feiras a gente faz Já assistiu isso. The Vampire Diaries? Já, essa já. Mas tá na lista que eles querem rever. Mas a próxima que a gente vai ver vai ser Gossip Girl. Eu já assisti também. Ah, eu também. Mas o chat quer fazer suposições que várias pessoas do chat não assistiram. É, isso é Então tá legal. A sendo bem gente, legal. tipo, tem muitas essas trocas, né? Tipo, É. é muito bom. É muito legal ver vocês falando, tipo, eu vou assistir com eles. Parece que tô falando de amigos, sabe? Às vezes no início, quando eu comecei a fazer live e os meus pais não entendiam, e eu falava assim: não, mas eu tenho que fazer live hoje porque as pessoas estão me esperando. Ou então, ai, as pessoas me deram dinheiro pra eu ficar em live. E eles ficavam: como assim? O que que tá acontecendo? Teve uma vez que eu falei: mãe, eu preciso investir, tipo, numa câmera, numa webcam. Ela: pra quê? Eu assim, por que que você tem que fazer isso pras pessoas? Aí, hoje em dia, ela tá no chat. A minha mãe fica lá no chat Que às vezes. legal. O que eu achei engraçado é que, assim, eu acho que é isso. A Twitch, pra mim, ela é muito mais humanizada. Sim. Por a gente conhecer as pessoas, o nome, tipo assim, onde elas moram e tal, você consegue tirar que não são apenas números. Eu, pelo menos, eu sinto Sim, eu muito mais sinto isso. muito Eu sinto também. que são pessoas. Aí agora você vai, tipo, no TikTok, no Instagram da vida, são números. Tá lá, Sim. tipo, Sim. sabe? É bem diferente.
Mas legal isso que a Gai comentou da família. Como que foi pra família de vocês receber quando vocês começaram a fazer live? Foi meio estranho, assim, mas a minha família desde sempre me incentivou, né? Primeiro que eu saí do interior da Bahia pra fazer cinema. E aí eles sempre falaram, vai. E aí, quando eu comecei a fazer conteúdo também, com 13 anos no YouTube, eles juntaram dinheiro pra me dar uma câmera pra fazer. Então, eles sempre me incentivaram muito assim. Tem vezes que eles me pedem pra explicar detalhadamente o que eu estou fazendo, pra eles entenderem, mas eles sempre estão lá, assim. O meu pai é o meu maior fã no TikTok. Nossa, eu recebo muitas notificações dele no TikTok. E a minha mãe vê muito YouTube e Twitch. Então eles têm as redes deles também, assim. Que legal. Fofos. Comigo foi, na verdade, assim, quem me apresentou live de leitura foi a minha irmã, porque ela consumia. Aí a gente começou a assistir. Aí a gente falou pro meu pai assistir, porque, tipo, meu pai também gosta muito de ler. Então a gente assistia juntos. Aí meu pai olhou pra mim um dia e falou assim: acho que você deveria fazer isso. Tipo, Ah, combina muito com você fala muito. E eu fiquei, tipo assim, O Porque eu motivo. só tinha Instagram nessa época e eu não mostrava nem meu rosto no Instagram. Então eu Hum. ficava assim, será? Porque é muito esquisito. E é uma É, exposição também, né? e eu ficava Hum. assim, pai, não sei. E ele virou e falou assim: não, acho que você deve começar. A gente assistia Lucas Barros juntos. Aham. Literalmente. Então ele virou pra mim e falou assim: o Lucas é muito engraçado, eu acho que você é muito engraçada, tipo, vai dar muito certo. fofo. Ai, E que aí eu legal. comecei por causa dele. E aí minha família também sempre apoiou muito, porque eles acham que é muito minha cara o que eu faço. Eu Então. adoro que quando você tava morando lá em Araçatuba. Araçatuba? Acertei. Você falava constantemente do seu pai, né? Tipo, ele é uma figura É, bem presente, ele é, assim. tipo assim, tanto é, o nome do meu pai é Maurício. Só que ele é professor, então o apelido dele é Malquerino. E aí, tipo assim, o chat ele, ai, cadê o Malquerino? E aí, tipo assim, meu Ai, pai que legal. aparecia e só faz tipo assim. E aí, tipo, o chat, eu te amo, meu desse querido. É tipo isso, jeito. sabe? Tipo, ele é um Ai, ídolo, fofo. assim, Ele tem deles, eu fãs juro. já. É muito engraçado. Que legal. Muito bom. Mas a gente nota que, tipo, grande parte do público é jovem. E aí, o que que vocês acham sobre isso? O público de vocês é majoritariamente o quê? Vocês têm essa... A gente tava tendo essa conversa no carro, né? Eu acho que o meu público, pelo menos, tem uma galera mais jovem, mas atualmente, assim, depois que passou o período da pandemia e tudo mais, tem mais gente que trabalha ou home office, ou que tá no trabalho, ou então, quando faz lives à noite, que quer ler, e a galera que tá na minha mesma idade, assim, faixa dos 20 e tal, do que adolescentes. Teve uma época que já teve mais adolescentes, mas hoje em dia eu sinto que é mais gente da minha idade ou mais velho mesmo. A Uhum. minha, eu acho que por uns 3 anos era só adolescente. Tipo, era muito Sim. difícil. E eu acho que eu até entendo ter alguém mais velho, porque os assuntos também que eu tinha era, tipo assim, ninguém quer ver, né, minha filha? Então, tipo, faz sentido. Obviamente, eu falava com pessoas que estavam mais próximas. Sim. Mas eu percebo que, por conta de várias ações que a gente fez na Twitch nos últimos tempos, de live de leitura, eu comecei a atingir um público mais velho. E aí também isso veio com eu ficando mais velha. E aí eu acho que, assim, o pessoal mais novo tá na escola ainda. Tá, É, tipo, no ensino médio. sim, Mas, tipo, é isso. Tem ainda o pessoal. sim. Uhum. É que eu sempre tive essa impressão de que era um pessoal mais jovem, né, a Twitch, mas eles começaram a falar que tem pessoal trabalhando, Ah, não, eu os Tem. sinto pais de também que tem um vocês. negócio que eles cresceram com a gente, porque eu também Ah, tem isso. eu comecei com 19. E aí as pessoas ou eram mais novas que eu, tinha minha idade, e elas cresceram junto comigo também. Então eu acho que a maior parte do meu público ou tá trabalhando ou tá na faculdade, assim. Quando chega alguém mais novo, normalmente é alguém novo no meu canal, assim mesmo. Sim. Então aparece lá do nada, assim. Tem até, eu vou falar o nome dele, o Mateu, da minha live. Porque eu acho que ele vai assistir. Que Oi, ele, Matheus. ele começou a assistir minha live, tipo, eu acho que ele tinha uns 12 anos. E hoje ele tá no terceiro do ensino médio. E eu me sinto, tipo, Ai, muito. a irmã mais velha dele, Sim. sabe? Tipo, a gente conversa sobre as que coisas e é fofo. muito engraçado, porque eu fico, tipo, mano, como assim? Tipo, é muito bizarro. Quando eu ganhei meu emprego, por exemplo, né? Ele falou, tipo, meu Deus, Maria, não acredito que você tem emprego hoje em dia. Tipo, pois é, cara, bizarro. Vocês Muito. crescendo juntos. Sim, É, é muito e tem muita legal. gente que é isso, tipo, que eu realmente cresci. Eles tiveram momentos muito importantes, assim, na minha vida. E eu sinto que eu tô com eles também nesses momentos, sabe? Então é muito legal. É muito louco, porque eu acho que, por não ser físico, assim, também, por ser uma coisa na internet, às vezes o tempo passa muito rápido. Então, às vezes, quando a galera dá sub, assim, né, aparece, ai, você está aqui há tantos meses. Aí a pessoa. 36 meses. Exatamente, você fica, meu Deus, como você está aqui há 3 anos da sua vida? Todo, Sim. todo mês você está aqui. Aí isso é muito louco, assim. E aí, quando você para pra pensar, você fala, realmente, essa pessoa esteve presente na minha vida sempre. Só que como não é físico, assim, acho que o tempo fica meio perdido até. Fica meio no ar. Os meus É. primeiros subs, né? Vocês sabem que sim. sabe, né? Vai que. Mas, tipo, os meus primeiros subs são amigos. Tipo, que eu fiz porque eles viraram subs.
Então, eles estavam lá numa época que era, tipo, 15 pessoas. Sim. Aí, a gente criou um Discord, viramos muito amigo, fazíamos ligação. E aí, Legal. tipo, toda vez que eu vinha pra São Paulo, a gente saía, porque eles eram daqui. E aí, tipo, a gente se tornou muito amigo. Tipo, e hoje são as pessoas que estão há mais tempo no meu canal. São pessoas que eu sou amiga. É muito legal. Muito E eu não legal. teria conhecido. Aham. Gente, e pra gente falar de constância, como que é pra vocês ter sempre um horário marcado? Eu tenho que aparecer naquele horário. Quais que são os desafios? Porque eu nem sempre acho que tá a fim de aparecer ou tá com bateria social pra Energia. conversar. Energia mesmo, O meu então. chat ouvindo isso há, tipo, 3 semanas. Sem aparecer. A constância. Vamos fazer um corte dessa parte. A constância. Então, é que no momento eu não tô. Mas, tipo, desde que eu me mudei pra São Paulo, eu não tô sendo constante. Porque não tá dando. Mas, até então, eu fazia live segunda a sexta. Aí tinha, tipo, horário que era de tarde. Então, era 6 horas durante a tarde. E depois, 3 horas à noite, em certos dias da noite. E eu acho que a questão disso é que, primeiro, vira uma rotina mesmo. A Sim. gente, tipo, literalmente se acostuma. Então, começa a dar o horário, eu já fico, tipo... Pronta pra... parece que vou botar meu uniforme. É, Tipo isso, sabe? aham. Tipo, tá, já tô Sim. chegando lá na hora e tal. Sim. Então, eu acho que é algo que você se acostuma. E acho que quando você gosta, é suave. É, E aí, eu acho que pra um dia ruim, pelo menos, eu me cobrava muito de não aparecer. Porque eu Uhum. ficava assim, nossa, que mancada. Porque eu sei que tem gente que espera. Tem gente que, Sim. tipo, Sim. fala, ai, nossa, cancelei tal coisa pra estar aqui hoje. Eu fico, tipo, meu Tem Deus. gente que antes de eu iniciar a live tá dando oi no chat. Já manda mensagem falando, tipo, ai, gente, não sei o quê. Ou tem gente que vai mandar mensagem no Insta, tipo, vai ter live hoje? 5 Nossa, minutos sim. antes do horário. Eu Aham. fico, tipo, vai, tá tudo bem. Então, tipo, eu acho que antes eu me cobrava muito mais. Aí, com o tempo, eu só fui percebendo que às vezes não dá. Porque, gente, já teve uma live que eu percebi que eu tava tão de mau humor porque eu abri e eu só queria ser chata. Sabe? Tipo assim, Uhum. falavam e eu Sim. tentava, tipo, não. Quer discordar com tudo? É. Quando você sabe que você tá sendo chato, assim. Sim. E aí, tipo, é o momento que eu acho que você tem que parar mesmo. É, porque tem esse negócio, como é ao vivo, a gente tá mostrando como a gente tá naquele dia, né? Sim. Assim, tem dias ruins que dá pra fazer live, porque apesar de ser um dia ruim, você ainda consegue trabalhar e o chat às E vezes você vai ler. e o chat às vezes nos anima muito. Sim. Tem dias ruins que eu entro lá e eu falo, chat, hoje eu preciso que vocês me entretenham. E aí vai fluindo assim, quando eu vejo eu terminar a live eu tô muito feliz. Mas, por exemplo, esse ano eu tive um período muito ruim que eu passei por uma cirurgia. Fiquei 3 meses sem andar. Tá tudo bem, gente. Pesei o clima, mas foi só pra dar contexto. E aí eu fiquei esses 3 meses sem fazer live. E eu ficava me sentindo muito culpada. Porque, eu sentia saudade do meu chat. E outra eu ficava, cara, é meu trabalho, sabe? Eu recebo por isso e tudo mais. Eu preciso entregar pras pessoas. Mas aí, quando eu voltei a fazer live, eu percebi que as pessoas estavam tão preocupadas comigo, elas queriam tanto o meu bem que eu parei também de me cobrar muito, assim. E aí, hoje em dia, eu não tenho tanto calendário muito fixo. Todo domingo eu mando ali, porque como eu trabalho muito freela, eu tenho dias que eu não consigo fazer live. Hoje mesmo eu não conseguia de jeito nenhum, então eu só tiro do calendário, assim. Mas aí o meu chat entende muito. Muito obrigada, chat, amo vocês. Mas eu acho que é isso, assim. A constância é, toda semana eu falo, vão ter tantas lives, se eu não conseguir eu aviso, mas eu tento sempre estar presente ali de alguma maneira. Tem vezes que eu abro lá e falo, gente, hoje eu só consigo fazer um sprint. Eu não sim. tô com condições de fazer mais do que isso. E tá tudo bem. E a gente vai. Muito bom. Legal essa troca. E aí, uma coisa que eu pensei, eu li uma notícia recentemente que ela fala sobre as pessoas que tornam essa experiência da live algo presencial. Então, tipo, se reúnem em cafeteria, espaços públicos, enfim, para fazer essa leitura coletiva, né? Mesmo que cada um esteja lendo o seu livro. Vocês já participaram disso? Não. Porque é uma dúvida que a gente tem muito grande, como é que funciona. Não, mas Não. eu tenho um clube do livro e eu queria muito fazer isso com o pessoal que mora em São Paulo. Já Uhum. tentei marcar uma vez, mas eu não morava aqui, então eu ficava meio nessa de, sabe, não sei quando. Mas com o pessoal do meu clube do livro eu adoraria. Não sei se necessariamente ler, porque eu acho que eu não conseguiria. É, eu Então, acho. Tipo, eu acho que eu ia Aham. querer ficar conversando, ou até mesmo, Sim. às vezes não tá no clima, né? Eu acho que eu ia ficar Mas. tão animada de ver as pessoas que eu ia querer fofocar, eu não ia querer Exato. ler. Tipo, eu gostaria de fazer um debate do meu clube do livro Sim, ao vivo. legal. Eu acho que isso ia sim. ser muito Muito maneiro. legal. Eu sinto muita vontade disso É. também. Mas, assim, de levar a live para ao vivo, eu já vi um negócio que acontecia em Nova York, que eles iam para um rooftop, assim, e aí um carinha ao vivo ficava tocando piano e as pessoas ficavam lendo. Eu já achei uma Nossa. loucura. Tem um É shopping tipo em São Paulo que o uma pessoal live fica tocando, só presencial. sei lá, filha. É.
Chamar todo mundo no meu chat. Vamos ali no shopping. Mas nunca fui, não. Eu nem sabia, na Eu também verdade. não. Tipo, no Brasil tá acontecendo isso. A gente tava até meio conversando ontem. A gente pensou, porque pensa, você vai estar lendo um livro, ela vai estar lendo outro, e depois a gente vai querer conversar sobre aqueles livros. A gente não vai querer E ler. faz É. A gente vai querer Ai, falar Mas sobre isso o acontece É no ao muito vivo isso. da live. No ao vivo Tipo da assim, live, sim. tem hora que eu viro e falo, ai, não quero voltar pro sprint. Eu também. Eu falo, gente, vamos Simples. fofocar um pouco mais. O meu nome da live eu sempre coloco fofocar. E o primeiro fo entre parênteses pra parecer que é só focar. Mas eu sempre estou indo lá pra fofocar. Adoro as partes de fofoca. Eu já parei tanto, tipo, eu faço um sprint, aí eu falo, não quero mais. E aí a gente fica vendo, tipo, clipe de música. Outras Ai, gente, coisas. horrível essa roupa. É tipo isso. Adoro sabe? reagir a Twitter. Nossa, Nossa, eu boto nunca lá. fiz isso. Nossa, eu só vi, amiga. tipo, coisas Tipo, específicas. na thread e Ah, vou. aham. Essas coisas assim. Imagina, Muito bom. tipo, entrar em live e ficar rodando. Não. Uma coisa específica. Você pega um negócio Ai, e que mostra. terror. Que terror mesmo. Iam descobrir muitas coisas minhas. Não pode. Melhor não. Já pensou? Gente, e pra encerrar esse bloco, me conta o que vocês almejam de construir, Nossa, me fugiu a palavra, mas de construir no mundo literário os conteúdos de vocês. Quais conteúdos vocês pensam de produzir daqui pra frente? Quer falar? Pode falar. O que vocês sonham também, o que vocês almejam? Algumas metas, talvez. No geral, só literário? Pode ser no geral, mas a gente quer saber do literário também. Exato. Então, eu acho que do literário, eu gostaria de. Que é algo que eu sinto que eu já estou fazendo. Que é assim, realmente não me cobrar sobre. Tem livro que eu vou ler. Desculpa, eu não quero falar sobre. Sabe? Sim. Tipo assim, eu li, até devo ter gostado, às vezes eu também não gostei. Mas, tipo, eu leio muito por entretenimento. De verdade. Você também. Sim. A gente tava falando sobre isso. Então, tipo, às vezes eu leio um livro que eu tenho receio de falar, tipo, nas redes sociais, porque eu sei que, ai, tem gente que não vai gostar, ou tipo assim, sabe, vai falar, nossa, ela tá perdendo tempo lendo isso. E aí eu acho que isso é algo muito presente ainda no mundo literário no geral. Então, às vezes, eu sinto que eu quero caminhar cada vez mais pra um lugar onde eu me sinta muito confortável de querer publicar o que der na telha, sabe, Sim, mesmo? Então, tipo, sim. falar sobre livros, às vezes, específicos, ou às vezes aparecer só pra falar quando eu gostei muito de um livro, ou quando eu não gostei muito de um livro. Então, eu sinto que eu quero que a leitura se torne cada vez mais leve. Eu acho que a gente que começa a criar conteúdo, começa a viver muito nesse mundo, pesa muito. Muito. Tipo, Sim. toda hora você tem que estar lendo Sim. aquele livro, ou você tem que estar falando sobre tal livro, aí você perdeu o timing de tal livro, aí saiu uma adaptação literária, mas você não leu, então você tem que correr pra ler. E aí é sempre uma cobrança, assim, sabe? Parece que vira Sim. obrigação, né? se não me Sim, engano. Exato. exatamente. Quando a gente começou exatamente pra ser um hobby, né? E eu já vi muito Sim. isso, tipo, vindo de criador também de conteúdo, que às vezes só solta, tipo, ai, sobre essa urgência, assim, sabe, de conteúdo. Sim. Uhum. E eu só sinto, tipo, cara, se pá que a gente deveria estar levando mais na boa, assim. Sim. E eu acho que é Verdade. por isso que eu gosto tanto de atualmente falar sobre outras coisas, porque eu acho que é muito mais real. E eu acho que mostra que eu não só vivo de livros. Sim. Verdade. Né? Isso que você falou é tão interessante que a gente estava até conversando de uma matéria que a gente viu que estava falando qual foi a última vez que você leu um livro por prazer? Uhum. Porque se você parar pra pensar, é tanto livro que a gente lê por obrigação, tanto clube do livro que você fica, nossa, eu tenho que ler esse livro pra discutir, tenho que pensar nisso, e às vezes você só quer ler um livro por Olha. hobby, eu não quero pensar. Sim. Tanto é que o último livro do meu clube do livro eu abandonei, porque eu virei pra eles e falei assim, gente, é tipo os pá que eu deveria ler, porque é importante eu ser a mediadora. Só que se eu olhar pra vocês agora e falar que tava me fazendo infeliz ler esse livro, assim, sabe? Eu não tava Sim. conseguindo, tipo, tava Nossa, esse odiando negócio ele. do Clube do Livro, às vezes eu pulo umas páginas, desculpa, o Clube do Livro. Só pra eu chegar, porque o meu clubinho, ele é voltado pra suspense. Então, às vezes eu pulo quando tá muito ruim, eu falo pra eles, gente, pulei tais páginas, se tivesse algo importante, vocês me contam, mas eu sei o plot, então vamos discutir a partir daqui, Não. porque às vezes... Eu abandonei 80% e falei na ligação, me contem o final, porque eu sabe, eu não tava É. gostando. E aí eu acho que é tão chato você ficar nessa cobrança o tempo inteiro, de tipo, ai, vou terminar só pra saber o que acontece. Ai, minha filha. E isso passa pro sabe? seu público, né? Quando você fica nessa pressão com você mesmo, o seu público se sente nessa pressão É. também de ler os Sim. livros e tudo mais. E tá tudo bem deixar um livro pela metade. Apodrecer. Sim, com certeza, tá tudo Eu tô ótimo. falando isso pra tentar me convencer, porque é muito Fale isso todo difícil. dia. O Eu nosso olho pro último livro. clube do livro a gente largou, inclusive a gente trocou no meio. Porque a gente Jura? não Ah, tava perfeito. Gente, Quero o livro. Então, é que é meio polêmico, porque as pessoas costumam gostar. Aí você corta.
Pode falar. A gente fala depois. Tá bom. Tudo Olha o bem. gancho pro final. Olha só. Fiquem até o final pra descobrir, galera. Sim. Verdade. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que pode abandonar. Porque se você continuar lendo, você não vai querer ler mais nada. Você Exato. vai ficar Exato. presa naquele livro. E eu sinto que eu sou uma pessoa de fases. Sim. Existem fases que eu quero ser muito culta. E aí eu só leio o livro assim, sabe? Clássico. Aham. Eu só leio livros que, tipo, eu sinto que estão mudando a minha vida. E aí tem época que eu só viro e falo, nossa, eu odeio viver, então eu quero fugir. Sim, sim. Eu quero, assim, pensar em qualquer outra coisa que não seja a minha vida. É muito Ou bom. sei lá, eu quero usar o meu tempo pra me divertir. E aí, tipo, Eu acho né? que no mundo literário já é um mundo nichado. E aí ainda tem mais nicho ainda, que é aquele negócio. Essa pessoa só lê fantasia. Ou essa pessoa Ai, é só lê muito romance. chato, Então ela é gente. criadora de conteúdo só de romance. Não existe Uhum. isso. A gente lê diversos livros. Eu quero ter essa abertura pra poder falar de todos os livros que eu leio, sabe? É porque eu Sim. duvido que só exista, tipo, algo específico que seja muito bom, Sim, sabe? Tipo, isso sim. não entra na minha cabeça. Porque existe muito livro que realmente, assim, é muito mal falado, mas eu se diverti. É sobre Sabe? isso. Aí Eu foi se diverti. entretenimento e tá tudo bem. Não, é verdade. Concordo com você. E você, Gaia, o que você sonha em construir? Então, eu acho que cada vez mais eu quero ser mais genuína. Eu sinto que eu tenho esse problema, assim. Pelo menos até o ano passado eu tinha muito esse problema de querer sempre fazer o que os outros estavam fazendo. Ai, de entrar, eu tenho que fazer essa trend, eu tenho que falar sobre esse livro que tal pessoa tá falando. Sempre assim. E aí eu sinto que esse ano eu meio que larguei disso e meus números têm aumentado por causa disso. Porque eu tô falando de coisas que eu realmente gosto. Então, é genuíno o quão eu gosto de falar daquilo. Eu tenho recebido muitos comentários assim, do tipo, muito legal ver o quando você fica empolgada. Então, eu acho que eu quero sentir cada vez mais isso, essa empolgação. Porque eu já larguei a criação de conteúdo muitas vezes por causa disso, porque eu não me sentia empolgada com o que eu tava falando. Mas aí eu sinto que eu quero cada vez ser mais genuína, assim, mostrar quem eu sou, pra atingir outros públicos também. Mas eu acho que uma das coisas que eu sempre sonhei que era as pessoas falarem, nossa, li esse livro por sua causa, ou assisti por sua causa, sem influenciar mesmo. É uma coisa que já acontece, então eu quero cada vez mais poder influenciar as pessoas e ser genuína. Eu achei engraçado isso que você falou, porque eu vejo vídeo antigo meu e eu pareço um robô falando. Porque Amiga. eu tentava decorar tudo certinho. Aí eu lembro que tinha uma época que o TikTok era assim, você tinha que falar tudo muito rápido pra prender a pessoa. Eu assisto o vídeo e eu fico Eu desesperada. fico desesperada também. Meu coração acelera, Não, eu falo, ai, que horror! eu fazia umas edições que eu cortava a palavra no meio e eu fico, e o É. que eu queria falar aqui? Não sei. Ai, dá muita vergonha. Mas teve uma época que foi moda, né? Sim, sim. Corte seco, Bizarro, né? bizarro. Mas as pessoas estão Que mico. voltando a gostar de vídeo longo, né? E é o que eu amo fazer. Eu amo falar, velho. Ah, eu não. Nossa senhora, eu amo. Será por quê? Eu amo falar. E aí eu acho que eu tô me encaixando de volta, assim, agora. Amo o YouTube, aliás, por causa disso. Ai, eu também. Tá, quer falar o livro? Ai, sim. Vamos lá. 1, 2, 3. É Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Eu amo nunca esse li. livro. Eu tenho na minha lista, mas eu nunca Nossa, li. eu achei que vocês iam falar aquele da Tu- Dolly Alderton. tudo que eu sei sobre o amor. É. Ai, o meu Esse eu catarse. abandonei. O meu catarse pegou pra eu ler, sabia? Ai, que horror. Resgataram pra eu ler. Ai, eu li um dela que é Amar é assim. Não é daquele jeito. Amar não é daquele jeito. Eu tenho total certeza. É o Então, ponto de mas vista de um o- homem sobre o término dele. Eu ligo pra homem sofrendo? Sabe o que a mulher da... Como que é o nome desse? Da Dolly Alderton? Amar é, Não, não. amar é assim. Não. Ah, tudo que eu sei sobre o amor. Ela parece uma personagem de Sex and the City, sabe? Ah. Tipo assim, quando você é a pessoa mais fútil do mundo. Sim. Sério? Aí ela vai falando e eu fiquei tipo assim, Esse. nossa, isso nunca aconteceu. Tudo bem, é a vida dela, Caramba. mas tipo, É, mas a nossa crise foi com Tudo Sobre o Amor. nossa, eu amo esse livro. Mas talvez tenha sido fase da vida. É, Eu sempre eu falo acredito. isso também, sabia? Quando alguém fala, eu odiei esse livro, ou eu vou falar. Não, às vezes eu tenho medo de hate. Aí eu falo, gente, talvez se fosse em outra fase da minha vida, eu teria Você- gostado mais. Eu, quando li a de LaRue, assim, me justificando, Aham. que eu odiei esse livro, o povo ama. É desse jeito. Aí eu falo, se fosse em outra fase. Aí sabe o que as pessoas falam? Você não entendeu o livro. Ai. Que raiva. Que cacete. Sério. Cada interpretação é de um É. Ai, gente. Isso me lembra de um livro que eu li que você falou, até Pessoas Normais. Ixi! Não gostei. Nossa, quando eu muito li. Sai. sensível esse tópico. Ela vai embora Porque, agora. Tipo, eu acho que a grande maioria que leu por minha causa também não gostou. Então. Eu sempre recebo isso. E eu fico assim, ai, Eu, desculpa, velho. eu assisti a série e amei, mas aí me Ai, a série é falaram. muito boa. Me falaram que o livro é uma bosta. Eu falei, então não vou estragar a minha experiência. Não, é raro, porque a adaptação é extremamente fiel. É uma das Igual? mais fiéis. É. Caraca. É, pois é. E eu amei a série. Mas eu acho que foi muito de fase também, porque é um livro
Ah, ele é É. chatíssimo. Então. Ele é chatíssimo. Eu Ela tava lendo tava se Intermezzo. contradizendo. Não, eu tava lendo Intermezzo. Eu amo, mas é chato. Eu Aham. tava lendo Intermezzo, da mesma autora. Eu ficava, assim, com sono lendo. Eu tinha que me forçar a ler ele, porque eu falava, nossa, ela vai, ela não fala nada. Uhum. Mas eu adoro. 5 Sabe? estrelas É isso, favoritas. exato. Tipo, é porque eu acho que ela me faz pensar muito. E aí eu Ah, Ah, gosto isso é muito muito legal. disso. Uhum. Mas eu tenho que estar num momento muito bom, senão eu odeio ela. É, Sim. às vezes a gente só não quer, né? A gente só Ah, quer não. ler, acabou. Pensar, que é isso. Mas é. Sim. Tem mais alguma coisa? A gente tá acabando. É, Mas tá tão legal. infelizmente. Não queria acabar. Mas eu acho que é isso, gente. A gente gostou A muito. voz do além permite passar de 1 hora. Pode ficar à vontade. E tem quanto já? A gente já tá aqui há quanto tempo? 35 minutos. Oi? Ai, eu tenho muito Não tem tempo. como falam. Eu tenho uma pergunta, se vocês quiserem colocar aí no roteiro aqui. Essa parte vai pra gravação. Então dá oi, pessoal do backstage. Oi, Ai. Oi, backstage. Vocês já tiveram experiência de alguém que chegou pra vocês e falou que começou a ler ou voltou a ler por causa das lives? Ah, tá. Tá. É pra Vocês gente. vão fazer essa pergunta? É, não pode colocar já que falando? Deu pra ouvir ela? Pode, vai lá. É você entrar aqui e Eu falar. vou entrar lá e Tá falar. na gravação, isso tudo tá na gravação. Ele não vai cortar. Ah, tá, tudo bem. Entendeu? Então, continuem, podem responder então sobre isso. Mas deu pra Vai. ouvir? Deu pra ouvir eu perguntando? Deu. Deu. Ah, legal. Senão eu ia repetir. Eu já tive gente que entrou na live porque queria trabalhar, assim, tava procurando mais live de coworking, e aí acabou pegando indicações, ou então vem aquela fatídica pergunta, me indica um livro no Que você chat. indica pra todo mundo. E aí eu fico horas pensando e sofrendo, assim, pra É indicar. que isso é uma pressão porque você quer que a pessoa goste. Goste, exatamente. Eu quero aí que a é pessoa muito entre no foda. mundo literário, assim. E aí, eu tenho muito isso com homens que aparecem no meu chat. Do tipo, às vezes aparece do nada ou aparece pra realmente trabalhar. E aí, sempre pergunta: ai, me indica o livro então, que eu quero começar a ler. E eu fico assim, mas Mas você quem é quer você? mesmo ler os livros que eu leio? Porque eu leio livro de menininha. E aí eu indico mesmo. Eu falo, olha, tô te indicando livro de menina. E teve vários que já leram. E Teve, gostaram. teve 3 que leram Quarta Asa e são mais malucos com Quarta Asa do que eu, assim. Vieram surtar na minha DM e tudo mais. Então eu Que fico, legal. ai. Então tem algumas pessoas, sim. Ô, Gai, eu vi que você tava lendo Paciente Silenciosa. Sim. E eu introduzi a leitura pro meu namorado com esse livro. Com esse livro? Eu Sim. também. Olha só! Eu dei pro Muito namorado e bem. falei, esse pá que eu acho que você gosta. Você vai gostar. Não, mas é um livro bem fluido, né? Mas eu tenho meus Muito. problemas com ele. Eu tive meus Jura? Tive, eu acho que é É. uma perspectiva muito homem, assim, das coisas. É, E isso é aí me verdade. irritou. E ele, do nada, ele bota uns blocos de artigo de psicologia. Tipo, ele explica. Ai, porque Freud falou que não sei o quê. Do nada, assim. Aí eu fico meio assim. Faz tempo que eu li, então eu não lembro Aham. dos Faz muito tempo que eu detalhes, li também. mas ele tem os seus problemas, mas eu acho que justamente por ser narrado por um homem, eu achei Foi que mais fácil, eu né? achei que o meu namorado ia ter Nossa, é mais verdade. facilidade pra Sim. pra Não, mas faz aceitar. sentido. Bem pensado. Arrasou. É, e ele gostou. Aí agora ele tá aqui na Lendo vários. leitura. Perfeito. Ele tá É lendo isso Capitães aí. da Areia agora. Olha só, eu amo Olha. Capitães da Areia. Amo muito. Tá virando influencer já, amiga. Pois é. Pode abrir seu Instagram, seu Twitch. Influenciando homens. Homens da geração Z. Homens da geração Z. Arrasou. Vou fazer uma pergunta também. A gente tá com... Talvez a gente não tenha decidido nosso livro do Halloween ainda, pro Clube do Livro. Ai, veio aí. Indica um livro, Dormin. Então, Ah, a mas gente pra queria... Halloween. É, temática Isso. Halloween. A temática Halloween? É, não, tipo... Suspense, não pode pra- ser? Sim, Sim, tá. Suspensinho. Eu e o meu clube do livro, a gente viu o novo livro da Holly Jackson, que é Not Quite Dead Yet, não lembro como ficou o título. Mas enfim, Não conheço. vocês sabem não. de Uma Nota Assinada para Próprias Garotas? A autora? Não. Não? Que teve série Ah, pra não, Manual de Netflix? Assassinato. Eu não Teve. sei. Eu vi a série. Ah, é horrível. É. Eu achei horrível. Mas é que o livro é uma trilogia, ela tem Uhum. vários outros livros, e eu acho que, assim, os, os suspenses dela me deixam angustiada. Ela escreve muito bem. Eu acho que até, tipo assim, não necessariamente vocês vão até botar aí. Mas, por exemplo, Os Cinco Sobreviventes, vendendo o livro rapidinho.
6 pessoas estão Ai, eu tô tentando falar rápido e eu fico ansiosa. Vai com calma. Não é o TikTok das antigas. Enfim, essas 6 pessoas, elas vão fazer uma excursão, assim, basicamente. E aí eles alugaram, eu nem lembro direito, um ônibus, vamos lá, né? Então estão essas 6 pessoas. E aí eles simplesmente estão no meio da estrada, todo mundo já foi, então só estão eles lá. E aí uma sniper atira, tipo, os 4 pneus. E eles ficam presos. E aí essa pessoa fala, sei lá, nem lembro o que a pessoa fala na real. Mas, tipo assim, traga a verdade. Tipo, você vai ter que se entrega, tipo, enfim. E a gente sabe que uma pessoa vai morrer, são 5 sobreviventes. E aí, tipo, o suspense que ela cria de você ficar nessa de quem será que vai morrer? Essas pessoas estão com uma arma, tipo assim, na cabeça delas. E, tipo, tem um monte de drama rolando, tem coisas do passado rolando, me deixava sem ar, assim. Tem um outro livro dela, O Reaparecimento de Rachel Price, que no meu vlog de leitura, eu, tipo, ouvia barulho pela casa e eu, tipo, Ai, me Caraca. sentia, tipo, sabe, querendo chorar de medo? E não é Aham. necessariamente aquela coisa do jumpscare, é só porque quando o autor de suspense escreve bem, você sente Sim, e medo. a sua Sim, imaginação muito. vai mais longe do que ele tá escrevendo, às Sim, vezes. ai, sabe aqueles vídeos do pessoal que não lê que fala, ai, vocês têm medo de livro de terror? Nossa. Ai, Vocês têm medo assusta das comigo. imagens na sua cabeça? Eu tenho. Eu tenho Eu também. muita. A minha imaginação, A minha imaginação é horrorosa. tipo assim, eu imagino muito. E aí, sei lá, pra mim ela escreve essa coisa de você, sabe, ter que respirar fundo, Fica assim, e falar, ai, angustiado, né? caramba. Então, tipo, talvez pro Halloween. Não sei se a gente Legal. aguenta, né, amiga? Eu Eu sou muito pesquei fraca. aqui no meu maratona, eu olhei Ah, dois. arrasou. Não, é por causa do meu clubinho de suspense. A gente leu, no início do ano, a gente leu O Massacre da Família Hope, que é muito bom. Não li ainda. Conta a história de uma mulher que ela é acusada de ter assassinado o pai, a mãe e a irmã dela. E aí, desde que ela é acusada disso, ela nunca mais saiu da casa, ela ficou paraplégica, ela não consegue sair da cama. E ela nunca mais falou nada. Até que chega uma nova enfermeira nessa casa e vai descobrir qual é a verdade. E aí, quando essa enfermeira tá lá, à noite ela começa a ouvir passos, ela começa a ouvir coisas digitando. E ela não entende o que tá acontecendo. Então, ela vai descobrir se realmente foi ela que matou ou o que aconteceu. E aí tem outro também que chama A Última Casa da Rua Needless, que conta a história do desaparecimento de uma criança, que a irmã dessa criança fica a vida inteira procurando ela e nunca chega a lugar nenhum, até que ela se muda para uma casa perto de onde a irmã dela desapareceu e ela começa a reparar coisas estranhas na casa do vizinho, tipo vozes de adolescente e tudo mais, que ela acha que é a irmã dela. E aí ela vai tentar investigar mais a fundo o que tá acontecendo. Esses dois são muito bons, te prendem até o final. Só de ouvir já me dá um negócio. Muito bons. Eu nunca li Massacre da Família Hope, mas ele tá na minha lista, porque uma amiga que eu confio muito me indicou e falou que Ele é era bom, muito bom mesmo. mas ela falou que no final ele caiu. Então, Eu não acho. Eu acho não que sei no porque eu não li. eu acho que no final meio que explode tudo assim, sabe? Não literalmente, mas tipo, todas as coisas aparecem de uma vez, mas eu gostei como foi o final. Legal. Eu não desgosto Ó, não, eu gosto. Tá aí uma Tem uma opção. Eu acho sugestão que ele já, não tá? deve dar tanto medo, porque a minha amiga que Ah, leu, não, ela tem tem umas esse partes jeito mais... engraçadas até, assim, sabe? É. Irônicas, assim. Porque a gente tá buscando uma referência pro Halloween, mas... Bem A gente é light. muito fraca, muito. Ai, eu quase morri lendo Verity, gente. Ai, Pior que eu acho que eu não tenho, porque outra autora de suspense que eu gosto muito é a Gillian Flynn, que é a de Garota Exemplar. Sim. Ela também é outra que eu sinto que cria um suspense, assim, bizarro. Eu me sinto na história. Uhum. Mas se vocês querem algo mais light... difícil. Eu sei esses dois. Mais light, tipo, mais suspensezinho, Tem, tem Academia dos Casos Arquivados. Não, mas aí Mas acho é- que pra um Halloween... Pro Halloween não é legal, né? porque é mais terminei esses crimes. tempos. Eu vi, eu amo. Muito bom. Mas outro que eu pensei, que eu li recentemente, acho que eu li em janeiro, chama Lugar Errado, Hora Errada. Li agora. Gostou? Muito bom, eu Tá. Pela adorei. sua reação, tava com medo. Não, foi É uma muito razão bom. feliz. Eu É um adorei. suspense ótimo. E eu ele gosto- não dá medo. Não, e uma coisa muito legal. Tem meio que viagem do Maternidade. tempo, maternidade. E uma coisa muito legal. É um autor homem que sabe descrever. Não, um autor mulher, né? É muito Corta, gente. É porque eu confundi com o que eu li mês passado. Corta. eu fiquei assim, Não, é um autor mulher mesmo. Tá certa. É porque eu li Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, que é um autor homem. E ele escreve muito bem sobre mulheres e maternidade. Eu quero muito ler esse Muito também. bom, muito engraçado e muito instigante, assim. Mas Lugar Errado, Hora Errada é Mulheres muito de bom. casa, uma história Sim, assim, né? Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Ah, você falou do título.
Sabe por quê? Porque eu comecei ele. Aí eu pensei assim, se eu não me engano, é sobre mulheres donas de casa. Ué, será? Eu achando que eu tinha, tipo, lembrado. Assim, ó, muito legal. Então. Mas Em é, várias lugar errado, hora situações. errada, gente. Eu amo que a gente falou assim, odiamos quando faz essa pergunta. E a gente, vários Então, livros. Mentiram. É assim que a gente se sente em live, né? Não, mas a gente adorou. A gente adorou as indicações. Vamos ler as sinopses deles pra ver Pronto, se a gente perfeito. sente medo de E alguém. vamos citar vocês no próximo episódio. Sim. Tá falando bom. sobre isso, cara. Mas acho que é isso, gente. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Foi muito legal conversar com vocês, entender aí um pouquinho mais de perto sobre as lives, tirar nossas dúvidas, né? Que a gente tinha algumas. Sim. E acho que pra mim foi muito lindo ver vocês falando sobre o público de vocês. Sim. Ai, eu amo muito. Muito fofo. Manda um beijo pra eles, por favor. Beijo! Saudades, faz tempo. Gente, foi uma conversa muito gostosa. Eu achei Foi muito mesmo. legal. Muito obrigada por terem Obrigada aceitado o a nosso Obrigada a vocês Foi pelo muito convite. legal. Foi muito legal. A gente achou muito bom. É muito bom acompanhar vocês e é muito bom conversar com vocês aqui pessoalmente. Ai, Obrigada. Muito obrigada. Juntaram foi duas ótimo. pessoas que gostam de Que- falar. Pouco. Gosto de falar bem pouquinho. Muito legal. Obrigada. Gente, e antes da gente dar o tchau, que é a próxima coisa, eu só queria falar uma coisa. Que antes de eu conhecer as lives, eu achava que vocês liam em voz alta. Ai, todo A gente falou isso. a gente fala isso. Quando eu vou, sei lá, conhecer alguma pessoa nova na vida real, às vezes eu sempre falo isso, é vida real, como se a live não fosse vida real. Mas quando eu vou conhecer alguma pessoa nova, eu nunca falo que eu faço live, mas algum amigo meu sempre fala, sabia que ela faz live? E a primeira pergunta é sério, que jogo você joga? E eu fico, não, é de leitura. Como assim de leitura? Você lê pras pessoas? E eu, não, eu fico lendo meu livro e as pessoas lendo dele. As pessoas ficam te olhando ler o seu livro e eu, Sabia que é Sim. ilegal? O quê? ler em voz Ler em alta. voz alta. Você não Sim. pode. Porque seria como audiobook, mas você não tem o direito do Do livro. livro, é ilegal. Eu não Uma vez sabia. eu fiz um vídeo e eu falei justamente isso. Aí eu me senti, tipo, muito, sabe, detentora de informações. Meu Deus. Mas É, faz todo sentido. É. Faz. Caramba. Às vezes, Mudando vidas aqui. às vezes aparece gente na própria Twitch, assim, que vem de canais aleatórios, às vezes de raid, enfim. Que eles tá no meio do sprint, por exemplo, e eles ficam, o que você tá lendo? Lê pra gente. É. E eu fico, não é assim que funciona. Aí, se vocês quiserem compartilhar as redes sociais de vocês aí, pra quem tá assistindo começar a acompanhar. Gente, eu sou Confissões de Guy em todas as minhas redes sociais. E eu sou Reading with Mine todas. Lindas. Perfeito, gente. Esse foi o terceiro episódio do Recapitulando, podcast do capítulo Z. Obrigada por nos ouvirem. E muito obrigada, meninas. Foi Obrigada a muito bom estar com vocês. vocês. Tchau, E até o tchau. próximo episódio. Tchau!